live todas as terças e sextas a partir das 8 horas aqui no canal. Então já se inscreve e eu te vejo lá. O nojento Epstein brasileiro. E acreditem ou não, dizem que é o dono da Casas Bahia. Dizem que esse cara aqui é extremamente nojento. E a gente vai entender aqui o do porquê. Era mais novo, é bem possível que uma das lojas que sua família mais frequentava, ou pelo menos o que mais tinha propaganda, era das Casas Bahia. A Casas Bahia foi Casas um Bahia tá sucesso viva até hoje, né, mano? estrondoso. Principalmente quando a internet ainda não dominava no ramo de vendas. Porque sim, antigamente você não tinha essa facilidade toda de comprar um negócio pela internet e no dia seguinte que você compra já chega. Cara, não é nem no dia seguinte, as coisas estão tão boas que tá chegando no mesmo dia. Inclusive, tem alguns produtos que chega daqui 2, 3 horas. É realmente insano. E toda vez que eu falo isso, eu me lembro daquele meme do carro do Mercado Livre indo entregar a tua compra no mesmo dia. Pegar a máquina. Mas dando um breve resumo, se você não sabe o que é as Casas Bahia, que não é a casa de nenhum baiano, basicamente tudo começa com o Samuel Klein, um polonês judeu que sobreviveu à Segunda Guerra Mundial e imigrou para o Brasil nos anos de 1950. Ele começou como mascate, vendendo roupas de cama, mesa, de porta em porta no interior de São Paulo. Mas ele acabou percebendo algo que muitos empresários ignoravam. Havia um enorme público de baixa renda que queria consumir, mas não tinha acesso a crédito. Em 1952... Caramba, Casas Bahia é antiga pra dedéu, né? 1952, mano. Abriu a primeira loja na cidade de São Caetano do Sul. O nome Casas Bahia foi uma homenagem aos muitos imigrantes baianos que viviam e trabalhavam na região do ABC Paulista, justamente seu público-alvo. Desde o início, a estratégia foi clara: vender eletrodomésticos e móveis com parcelamento acessível, mesmo para quem não tinha histórico bancário. Era o famoso carnê das Casas Bahia. Aí o 2009, pobre adora, a né? Casas Bahia foi vendida para o grupo Pão de Açúcar, que mais tarde se uniu ao grupo francês Cassino Group. Mas vai dizer, meu, que o novo baianinho estragou tudo que já tinha para estragar dessa loja. Esses tempos atrás eu tava... Mano, será que alguém estava muito viciado no baianinho e tudo que ele representava e ficou muito decepcionado com o novo design dele? Tipo assim, o cara acorda todo dia de manhã e pensa: mano, eu ainda não acredito que mudaram o design do baianinho. Assim, preocupante. Um pouco preocupante. Tava caminhando aqui perto de casa e eu passei em uma Casas Bahia pra ver se tinha uma cama box que eu tava precisando. E cara, na moral, como que tem gente que ainda compra nesses lugares? Primeiro que a cama era muito ruim, parecia uma madeira feita de plástico, sem brincadeira. Fora que eu passei ali na parte de eletrônicos só pra ter uma noção do que eles vendem de bom por lá, né? E os caras estavam vendendo um iPhone 11 por R$ 4.000. Tipo Meu assim, Deus. muito bizarro. É muito pra Você já pegar comprou desavisado 15, né? ou pessoas que não têm muito acesso à informação, porque comprar um iPhone 11 por esse valor, cara, é uma loucura. Mas enfim, só um desabafo mesmo pra vocês. Mas esse vídeo, né, a gente não tá aqui pra falar só das Casas Bahia e como ela se tornou uma loja tão grande, mas sim para falar de um ponto-chave que eu comentei anteriormente e talvez você nem tenha dado muita bola para isso: o criador das Casas Bahia. Ele tinha um estilo de liderança forte, ele já é meio bizarro, né? e A cara extremamente dele. focado em resultado. Ele conhecia o cliente popular como poucos e acreditava que crédito era a maior forma de inclusão. Durante décadas, ele construiu um império voltado às classes C e D, se tornando um dos homens mais ricos do Brasil. E olhando assim, parece um cara admirável, mais um dos empresários de sucesso que pensaram fora da caixa e conseguiram ser bem-sucedidos. E olhando toda a trajetória desse cara, eu percebo que uma parcela dessas pessoas que enriquece ao ponto de não saber mais o que fazer com o dinheiro, acabam indo para lugares meio obscuros. E como você deve imaginar, com esse cara aí não foi diferente. Acontece que... Mano, uma teoria que eu tenho, na verdade, é algo que eu realmente acredito, é que quanto mais dinheiro e poder a pessoa tem, tipo assim, a gente não tá falando, nossa, eu consigo comprar um carro aqui de 300 mil à vista. Não, cara, é simplesmente muita grana mesmo. A pessoa, e muito poder, né? A pessoa vai ficando biluteté das ideias. Ela já não sabe o que fazer, ela vai procurar outras alternativas pra ter satisfação, tá ligado? E aí a gente começa a entrar numas paradas um tanto quanto obscuras.
tá ligado? Bem obscuras mesmo. Que muitas vezes ele costumava ir nas lojas para averiguar como estava o gerenciamento delas, né? Isso pelo menos era o que ele sempre dizia, mas por trás dessa intenção, algo muito mais sombrio acontecia aos olhos de todo mundo. Mas parecia apenas uma loucura, coisa da cabeça de todos os funcionários ou pessoas que estavam ao redor. Você se lembra que eu comentei que as Casas Bahia foi criada principalmente com a intenção de vender para pessoas de classe D ou C? Então, geralmente eram pessoas humildes que visitavam a loja. Geralmente pessoas que não tinham condições financeiras para comprar coisas boas ou de marcas conhecidas. Então o esquema era o seguinte: geralmente o Samuel, quando ele estava na loja, ele ficava ali observando todas as pessoas que entravam. Ele mantinha simpatia com todas essas pessoas, mas ele escolhia a dedo as pessoas que ele seria ainda mais gentil. Nossa, falei muitas vezes pessoas, né? E essa gentileza, obviamente, não era apenas porque ele era um cara legal ali, maneiro. Ele queria algo naquele meio, se aproveitar do poder que ele tinha. E agora entra a parte nojenta e suja de toda a coisa. Quando ele percebia que uma mãe entrava na loja, principalmente mãe solo, ele abordava essa mãe e fazia algumas perguntas tentando puxar assunto. Ele percebia as fragilidades Caramba, dessa esse mãe baianinho e é usava bizarro. isso como uma forma de manipulação e chantagem. Por exemplo, se ele visse que a criança dessa mãe estava com uma roupa meio velha ali, né? Ele chegava e falava assim: "Nossa, eu sou um cara bem legal, né? Poxa, você com uma filha tão bonita, ela não pode andar desse jeito, não. Vamos fazer o seguinte, eu vou te dar de presente uma roupa novinha, da melhor qualidade. E se você quiser ainda mais presentes, eu posso arranjar para você. Vão lá na sede da empresa que eu consigo ajudar vocês melhor." Parece suspeito? Parece demais. Um Mas se tanto, né, colocando quanto no lugar de suspeito. uma mãe de família que sequer tem condições de comprar a comida do dia a dia, né? Alguém com condições financeiras se beneficiando para ajudar, pode soar uma oportunidade de até mesmo mudar de vida. E nesse aspecto, mudar de vida engloba um futuro. Que quando uma dessas meninas começava a ficar mais velhas, ele prometia dar um emprego com um bom salário e colocar elas, em teoria, no lugar que elas merecem. Mas na prática, a coisa era bem diferente. Eu vou citar um exemplo de uma das vítimas, que Já tá publicamente começando deu a seu ficar bizarro, depoimento do velho. que aconteceu quando ela tinha apenas 9 anos. Segundo o relato dela, ela soube pelas irmãs que um grande empresário da cidade natal dela, São Caetano do Sul, dava dinheiro e presentes a crianças e adolescentes que fossem à sede da empresa, que ficava na Avenida Conde Francisco Matarazzo, número 100. Na época, com 12 anos, a irmã mais velha de Karina avisou que ela poderia conseguir um tênis novo se ela fosse até lá. Porque, segundo ela não tinha um tênis para pôr, então ela usava o das irmãs. Então, ela subiu até o andar da presidência e esperou até ser chamada ao escritório do Samuel. Quando ela entrou no lugar, Nossa, parece que ele vai, tipo assim, trocar com o mínimo do mínimo do mínimo, né? Ele vai fazer. Já tô vendo aqui o que vai acontecer. Mas vai utilizar seu poder e seu dinheiro pra, tipo, dar roupa, dar tênis, dar essas coisas e meio que se aproveitar delas fisicamente. E aí, cara, como ele já trata com pessoas que já não tem dinheiro, que é a classe C e D, os caras, tipo assim, não tem dinheiro nem pra comprar um fogão ou coisa do gênero, aí que ele realmente consegue dar qualquer coisa e ganhar algo em troca, velho. ela ficou surpresa ao ver um senhor já na casa dos 70 anos. E a irmã dela tinha falado uma coisa bem esquisita, mas que olhando agora, entrega tudo já, né? Ela tinha falado pra ela não se assustar porque quando ela entrasse, ele ia querer dar um beijinho nela. Mas no caso dela, ele nem fez isso. Ele já chegou passando a mão nas partes íntimas dela, dizendo frases como Que isso, como ela cara? era bonita, muito linda, uma nojeira, né? Depois de toda essa cena perturbadora, ela saiu de lá com uma quantia em dinheiro e um tênis da marca Bical, que na época era um tênis bem caro, e tudo isso aconteceu em 1989. Naquela época, Nossa, é ela ficou muito impossível de contente que dar tinha algum ganhado um problema pra tênis, ele. mas sequer tinha passado na cabeça dela que ela tinha sofrido algum tipo de abuso, e era essa a artimanha dele. Primeiro ele dava a isca. Se as meninas mordiam, ele continuava dando cada vez mais corda, no sentido de que, isso foi meio esquisito, mas se eu voltar semana que vem, Eu vou ganhar novos alguma presentes, coisa. então vou continuar vindo aqui. Isso meio que gerava uma dependência tanto emocional quanto financeira nessas meninas. Ele fazia elas acreditarem que não tinham nenhuma chance de crescer na vida, então o melhor caminho era deixar que ele comandasse a vida delas em troca do luxo que ele poderia proporcionar. É Depois como se fosse um Sugar Daddy, só que extremamente grotesco, perturbador e pedirizado, né? que a Karina voltou lá pela segunda vez, ela disse que o cara, levou ela direto para um quartinho. Ele mantinha um quarto anexo ao escritório dele, onde havia uma cama hospitalar. Era ali que ocorriam as atrocidades. E foi ali que aconteceu o primeiro abuso, quando ela tinha 9 anos. Depois que ele 9 conseguiu montar anos, mano? todo um esquema para conseguir várias garotas dessa forma, ele começou a chamar elas de Samu Cats. E as coisas escalaram para outro nível.
E agora é que a coisa começa a ficar parecida com o Epstein. Algumas meninas eram selecionadas para Nossa, que participar de nojeira, velho. festas do empresário nas suas propriedades, como os apartamentos em São Paulo, no edifício Universo Palace em Santos e na Ilha Porchat, em São Vicente. Uma casa em frente à praia da Enseada, em Guarujá, além de uma mansão no condomínio Porto Bracurri, em Angra dos Reis. Mano, Geralmente, eles sem contar que é dois palitos, né? Pra caso você tentar denunciar ou algo, ele tem muito dinheiro pros advogados dele lhe defender. E ainda por cima, se ele quiser, ele pode te dar um sumiço. selecionava a dedo as que ele achava mais bonita e levava elas lá. Dava presentes, mas em troca se aproveitava o máximo de todas elas. Ele transportava essas meninas com o uso de seus helicópteros particulares, até mesmo com a Caraca, participação ele de usava funcionários helicóptero, na mano, organização nessa de época. festas e orgias, pagas com o dinheiro e produtos de suas lojas. Todas as mulheres que se pronunciaram ou deram depoimento passam da casa das 35, mas sem dúvida, né? Deve ter muitas mulheres que ou ficaram com vergonha ou não quiseram se pronunciar e vivem com esses traumas até hoje. Porque o mais bizarro de tudo isso é que muitas dessas mulheres só caíram em si depois que ficaram mais velhas, coisa que, por incrível que pareça, é muito comum quando se ocorre um abuso. Muitas ficam em estado de choque ou ficam simplesmente pensando que é coisa da cabeça delas, quando na verdade não é. Um caso muito nojento. Sério, E se também eu acho que quanto mais tempo passa, né, mais é difícil você tentar conseguir alguma justiça, mano. Tipo, se passar 10, 15 anos, imagina o que vai demorar pra ela conseguir juntar alguma prova. Ou às vezes ela sabe que já não vai dar nada porque o cara é super mega milionário, tá ligado? Então é um negócio realmente triste. aproveitar de gente humilde é um negócio bizarro. Não que em qualquer situação isso seja deplorável, né? Mas usar uma fragilidade pra conseguir vantagem é sujeira demais. Esse cara aí morreu em 2014 e ele Ó, com nunca foi 91. punido pelos seus crimes. Porque infelizmente a bomba só estourou depois que ele morreu. Até então eram apenas suspeitas e parecia que finalmente tudo tinha acabado. Ah, mas eu acho que mesmo se infelizmente, fosse quando era ele só o tava começo de vivo, um legado nojento acho que que não ia perdurou acontecer por nada. vários anos. Saul Klein. Saul Klein? Saul Klein, como você deve imaginar, é o filho desse cara. Saul Meu Deus, sempre vai atuou fazer a nos mesma bastidores coisa. do negócio da família, sendo considerado o braço direito do pai em muitas decisões estratégicas. Ele ajudou a estruturar operações, ampliar a rede de lojas e fortalecer o modelo baseado em crédito próprio, o famoso carnê, que permitia que milhões de brasileiros comprassem mesmo sem acesso ao sistema bancário tradicional. Carnê, Quando a esse Casas daí eu Bahia já foi vi vendida ao bastante. Grupo Pão de Açúcar em 2009, Saul continuou envolvido na empresa durante o período de transição e reestruturação. E diferente da imagem pública que o Samuel apresentava, o Saul sempre ele foi visto como mais reservado, com um Ih, foco ali piorou. operacional. Ele acompanhou de perto a profissionalização do grupo e as mudanças no varejo brasileiro, principalmente com a chegada do comércio eletrônico e a concorrência crescente. E por ficar só na maciota, sem chamar muita atenção, ele fazia esse tudo sorriso, isso e velho. muito mais, sem sequer alguém saber. Porque o Samuel ainda tinha os funcionários das lojas que suspeitavam dele, quando viam ele dando dinheiro para meninas, algo assim, né? Mas no caso de Saul, não, ele ficava só na espreita, jogando sujo e ninguém sequer suspeitava dele. Nesse caso, então, como ele fazia? Ele tinha um sítio e ele também abordava as meninas, só que de forma diferente. Meu Geralmente Deus, um tinha um sítio? laranja no esquema, que geralmente era uma mulher, que escolhia meninas que na visão deles eram bonitas e pediam o contato delas, ou pediam que ela fosse até a residência do Saul. Quando elas chegavam lá, elas Como se ficavam fosse deslumbradas a com mercadoria. tanto luxo e coisas que elas jamais imaginariam que um dia poderiam ter na vida. Quando elas já tinham usufruído de tudo que tinha no sítio e se entretido o suficiente, ele notava quem já tinha entrado no jogo dele. Ou seja, que ele podia controlar e fazer o que quiser em troca de dinheiro. Caraca, que foto bizarra é essa, mano? Ele tá vestido como um rei? Essas meninas e adolescentes eram inseridas em um criminoso esquema de exploração no sítio do empresário, Que sendo nojeira. obrigadas a manter relações sexuais com ele durante dias, tudo com violência psicológica e vigilância armada para que elas não fugissem, além de sofrerem restrição de liberdade e de realizarem práticas sexuais forçadas, situações que obviamente geraram graves consequências psicológicas para as vítimas. Elas ainda foram contaminadas por doenças sexualmente transmissíveis e eles tinham um próprio ginecologista lá no sítio, que examinava Caraca, essas ele meninas tinha e muitas tudo. vezes forjavam um laudo para parecer que elas não tinham nada, ou seja,
fazendo as tranquilas, quando na verdade elas já estavam bem doentes. Os casos envolvendo esse cara são vários. Tem um documentário do UOL aqui no YouTube mesmo que aborda detalhadamente o relato de várias vítimas e como Vixe. funcionava todo esse sistema de recrutamento para as meninas irem até o sítio. Mas eu já te aviso, cara, você tem que ter um estômago forte para aguentar os relatos e ver toda a podridão e nojeira que acontecia lá. Eu assisti para fazer esse vídeo e eu confesso que teve muitas partes que me deixaram bem, assim, comovido, né? E assim, o outro cara morreu, beleza. Mas no caso do Saul, houve uma punição, Nada. houve algo do tipo que Com fosse certeza. justo. E aí que vem a pior parte, né? Porque como você deve imaginar, a gente tá no Brasil, um país onde você pode fazer o que você quiser e você não vai preso por nada. Mano. Então, a única coisa que aconteceu com esse cara é que ele foi condenado pela Justiça do Trabalho a pagar uma indenização de 30 milhões por aliciar jovens, mulheres. Cara, ele tem que pagar 30 mil... com uma multa. Com 30 milhões, ele pode simplesmente se safrar de trabalho escravo e também sexual. Cara, que nojeira. E adolescentes com falsas promessas de trabalho e as explorar sexualmente, distribuído entre todas as vítimas que passaram pela mão dele. Olha e eu te isso. pergunto, você acha mesmo que algum tipo de dinheiro vai pagar pelos danos psicológicos? É só que ele esse cara vender uma causou em casa na todas praia essas dele, vítimas? pronto, já É paga. muito revoltante pensar que ele ainda tá livre e solto por aí, como se nunca tivesse acontecido nada. E esse caso é tão pouco comentado que eu sentia que meio que um dever de comentar sobre ele. Mas comenta aí embaixo. Você já ouviu falar sobre esse caso? Sabia de toda essa história envolvendo as Casas Bahia? Ou pelo menos sabia desses nomes, mas nem imaginava que eles eram os donos da Casas Bahia? Enfim, que Jesus abençoe a vida de vocês e até uma próxima. Meu Deus, cara, que nojeira. Inclusive, esse daqui é o que foi pro ar, né? O Aquinho e vários outros youtubers tocaram nesse assunto do Epstein brasileiro, que seria o dono da Casas Bahia e também o seu filho. Mas imaginem quantas pessoas, quantos empresários grotescos como esses estão escondidos por várias camadas, né? De tipo, dinheiro, advogados, que mais? Impunidade e várias outras coisas do gênero. Eu não gosto nem de imaginar, nem de pensar, porque eu acho que a gente meio que vai ficando assim, meio depressivo, né, cara? Pelo menos quando a gente assiste algum filme, a gente fala, ah, isso aqui é ficção. Ou a gente vê alguma história de terror, não, que é mentirinha, tá ligado? É uma história. Mas quando envolve casos reais, é realmente bem depressivo. Que doideira, velho.